Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma aula e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os documentos psicológicos, tá? Então, trazendo ali quais são essas modalidades de documentos e como que nós elaboramos, então, enquanto gênero textual, esses documentos. Para nós iniciarmos, então, aí a nossa conversa, o nosso diálogo, a gente vai retomar um pouquinho aquilo que nós vimos na semana passada, né? Hoje, especificamente, nós vamos trabalhar com 2 modelos de documentos, que é a declaração e o atestado psicológico, porém, como nós já vimos lá na aula passada, nós temos alguns outros documentos, né, algumas outras modalidades, que para além da declaração e atestado psicológico, nós temos o relatório, dentro dele uma subdivisão, né, o psicológico e o multiprofissional, e nós temos também o laudo psicológico e o parecer psicológico. Todos esses essas modalidades de documentos psicológicos estão lá então, descritos na resolução número 6 de 2019 do Conselho Federal de Psicologia, tá? Porém, entretanto, todavia, como nós já pontuamos também, existem alguns outros documentos que também são importantes nós termos e sabermos produzir, elaborar, mas que não estão lá listados como oficiais para o psicólogo. Dentre eles, nós temos o contrato terapêutico e o encaminhamento, tá? Então, eles também são documentos importantes, até mesmo porque ninguém quer levar calote, e quando a gente não dá conta de uma demanda específica por conta de ser a área de um outro profissional, então a gente também faz encaminhamento, né, seja ele para médicos, para outros terapeutas ou para outros especialistas, certo? Seguindo então a declaração, vamos iniciar aí pela declaração, o nosso primeiro documento psicológico. A declaração, essa resolução vai dizer que ela consiste então em um documento escrito que tem por finalidade registrar de forma objetiva e sucinta informações sobre a prestação de serviço realizado ou em realização, abrangendo as seguintes informações. Então aqui ele está falando o quê? Né, a declaração é para o psicólogo descrever aquilo que está sendo realizado ou que ele já fez em relação àquele paciente. Geralmente, né, uma declaração de atendimento, né, com pouquíssimas informações ali. Ele é um documento muito sucinto. Então, trazendo ali o primeiro tópico, né, o primeiro inciso, comparecimento da pessoa atendida e de seu acompanhante. Então, por exemplo, a pessoa precisa de uma declaração para a escola, então uma criança precisa de uma declaração para a escola, constando ali qual que foi o dia, o horário que ela passou por atendimento. Então você pode fazer, a mãe precisa, né, então dessa declaração para justificar no trabalho a questão de uma mudança de horário, então esse é um documento que você pode oferecer. Acompanhamento psicológico realizado ou em realização, ou seja, como acabei o exemplo que eu acabei de dar para vocês. Então, se você está acompanhando alguém ali no processo terapêutico, você pode solicitar essa declaração. E informações sobre o tempo de acompanhamento, dias e horários. Então, uma declaração que passe então para uma outra pessoa essa informação de quais são os dias do seu atendimento, qual é o horário que o atendimento que a pessoa está fazendo, então, isso que a gente coloca ali na declaração. Nessa declaração, não vai nenhuma informação sobre o estado psicológico, do seu cliente, tá. Então, nenhuma informação, CID ou informações do estado da avaliação psicológica, ele vai na declaração. A declaração, ela é especificamente para esses pontos que nós listamos aqui, tá bom? Seguindo, né, qual é a estrutura então que uma declaração ela tem que ter? Primeiro, então, centralizado lá, bonitinho, vai estar escrito declaração. Eu vou deixar para vocês ali na plataforma, né, um modelo de cada documento. Eu vou apresentar aqui para vocês, mas vou deixar também um modelinho ali na plataforma para vocês terem acesso, para vocês buscarem ali também ter uma referência, tá? Então, primeira coisa, título, declaração. Tem que estar lá colocado que é uma declaração. O nome da pessoa atendida, então, tanto o nome de batismo dela, então o nome, ali do documento, quanto o nome social. Então, se você tem uma pessoa que ela ainda não tem uma alteração do nome por conta das classificações de gênero, aliás, por conta da identidade de gênero, ela não fez uma alteração formal no cartório do nome, ela tem o direito de ser chamada pelo nome social. Então você pode, não só pode, mas como deve colocar o nome social se assim for solicitado, tá. Então o nome da pessoa que está sendo atendida, a finalidade, então a descrição do motivo do documento, lembrando que se você vai fazer uma declaração para um terceiro, então para um acompanhante, você tem que colocar o nome da pessoa atendida e o nome do acompanhante, tá. Eh, Informação então sobre o local, dia, horário e duração do acompanhamento psicológico.
que é justamente isso, né, então qual é o dia que está sendo atendido, qual é o horário que foi atendido, você pode colocar também a frequência com qual é atendida, né, então uma vez por semana, né, semanalmente, quinzenalmente, 2 vezes por semana, então de acordo aí com o seu contrato terapêutico com o seu cliente. Então essa é a estrutura máxima, né, é muito simples, né, vocês perceberam que é um documento muito simples, mas muitas vezes as pessoas fazem errado, né. Faltam informações ou colocam informações demasiadas, que é mais comum. E eu gosto sempre de lembrar também que quando nós fazemos esses documentos psicológicos, eles são, como nós já comentamos, algo que tem uma orientação técnica, né, pautada ali por uma resolução do Conselho Federal de Psicologia. Logo, se você faz de uma maneira inadequada, se você faz, de qualquer jeito, com informações errôneas, inverídicas, você corre o risco também de ser acionado aí pelo código de ética, tá. Então, nós temos no conselho muitos casos, por exemplo, de psicólogos que podem perder a licença ou serem advertidos ali por conta da documentação que é feita de forma inadequada. A gente vai ver depois nas próximas aulas, principalmente quando a gente fala de relatório e parecer psicológico, tá. Por muitas vezes a escrita, né, por redigir de forma inadequada. Até comentei já com vocês um pouquinho na nossa aula passada. E aqui então vou deixar para vocês um modelinho então de como é apresentado essa declaração. Então você vê que ela é muito simples, né, muito sucinta. Então ali em cima ao centro, né, nós temos centralizada a palavra declaração e embaixo declaro para os devidos fins, né, então que o nome da pessoa, o número de documento, compareceu a atendimento psicológico nesta instituição. Você pode até colocar o nome da instituição, né. É interessante que seja num papel timbrado, tá, minha gente? Se você atende por uma clínica, se você tem um logotipo, né, então é interessante você colocar sempre no papel timbrado, até mesmo para marcar ali a tua presença enquanto profissional. Então, data, horário, em acompanhamento psicológico sob minha responsabilidade. Local, data, cidade e a data de emissão, tá, que você fez aquele documento. E ali também ao final, né, nome, número do seu CRP, que vocês vão ter quando finalizarem o curso e se associarem ao conselho e a sua assinatura. Lembrando, né, que a resolução ela orienta que todo documento psicológico seja feito em 2 vias, então você sempre vai fazer em 2 vias, uma via você vai dar para a pessoa, outra via você pede para ela assinar, então protocola que ela está retirando aquele documento e você guarda no prontuário dessa pessoa. Justamente porque no prazo de 5 anos, após finalizar o acompanhamento dela com você, você pode ser alvo aí de fiscalização da sua documentação. Então se você está tudo certinho lá, ok, né. Ou se a pessoa vai utilizar de má fé, muitas vezes, né, pode ser que aconteça isso, e aí cabe voltando para o psicólogo, então você também tem ali, todo o documento, cópia, bonitinho, para se resguardar dentro daí dos seus direitos, então, enquanto profissional, tá. Então sempre todo documento, 2 vias, guarda no prontuário, pede para a pessoa assinar que ela está retirando e a outra via você oferece para ela. Ou para a instituição, né, que solicitou ali de você aquele documento. Seguindo, então nós temos aí o atestado psicológico. E agora a gente vai ver que existe uma pequena diferença ali entre a declaração e o atestado, tá? Então, o atestado, de acordo com a resolução, ele consiste num documento que certifica com fundamento em um diagnóstico psicológico uma determinada situação, estado ou funcionamento psicológico, com a finalidade de afirmar as condições psicológicas de quem for, de quem, por requerimento, o solicita. Então, o que que ele está querendo dizer? Ele fala diferente ali da declaração, que não tem nenhuma informação sobre o estado psicológico do sujeito, no atestado, ele vai estar descrito ali algumas considerações em relação ao estado mental daquele sujeito. Podendo ou não, né, ser colocado o CID. Para quem não lembra, o CID é o Código Internacional de Doenças, que é aquele numerozinho que o médico coloca, geralmente no nosso atestado, que a gente entrega lá no trabalho, entrega no RH ou leva para algum lugar, tá? Que é a descrição da doença. E nesse caso, eu preciso fazer um parêntese aqui, né, lembrando que atestado psicológico, ele não é aceito no campo do trabalho, né, então a CLT lá ela só, aceita o atestado médico, então se um sujeito tem uma necessidade específica e acaba tendo um diagnóstico ali, psicológico, então ele vai ter que entrar em contato com o médico, para o médico também validar aquilo para poder,
ser aceito lá no RH, por exemplo, da empresa dele. É um problema? Sim, gente, né, é injusto, totalmente injusto, porque quem mais capacitado que um psicólogo para fazer uma avaliação psicológica do estado mental? Porém é legislação e aí não tem como a gente brigar, né, isso é uma coisa que, vem sendo muito discutido pelos conselhos, né, pelos profissionais, mas ainda existe uma lacuna muito grande no processo de resolução, dessa questão. Então, o atestado psicológico pode ser que seja aceito, se ele for aceito pelo empregador, por exemplo, é por livre e espontânea vontade dele, é porque ele quer aceitar e ele respeita aquilo. Mas muitos lugares não aceitam, tá? Somente mesmo atestado médico. Porém, entretanto, todavia, o profissional psicólogo pode sim emitir aí esse atestado. Então, nesse atestado também vai ter algumas, condições específicas para a gente pensar ali a sua elaboração. Começando ali então pelo parágrafo primeiro, então o atestado presta-se também a comunicar o diagnóstico de condições mentais que incapacitem a pessoa atendida. Ah, legal aqui para retomar. Então se uma pessoa, por exemplo, ela está dentro de ela está tendo uma desregulação ali por conta de uma ansiedade generalizada, por exemplo, e aquilo está impedindo ela de exercer as suas funções laborais, exercer suas funções ali acadêmicas, ela precisa ter um momento para ela se recuperar bem, né, dessa crise, né, dessa desregulação que ela está tendo emocional. Então, o profissional que emitir esse atestado, ele vai descrever isso lá no documento, ele vai colocar, né, então que ela está passando por um processo eh, de ansiedade generalizada, pode ou não colocar o CID, né, então como eu falei para vocês, ele não é obrigatório, e assim atestar ali até os seus 14, 15 dias, né, de afastamento, para aquela pessoa. Salvo, como eu falei para vocês, né, quando necessário para algumas empresas RH, repassar isso por um outro médico, talvez um psiquiatra, provavelmente, né, ou se a empresa aceitar, legal, mas é difícil. Seguindo, então, o atestado ele serve também para justificar faltas, né, e impedimentos, então, faltas da pessoa ao trabalho, impedimento faltas ao trabalho ou à escola, e impedimentos dela de algumas atividades, então o atestado ele vem nessa perspectiva. E o inciso segundo ali, justificar estar apto ou não para atividades específicas, né. Então, por exemplo, a gente tem alguns atestados, é que nós não temos acesso, né. Fazer um adendo aqui, quando você tirou carteira de habilitação, você solicitou qual foi ali o relatório, né, o atestado que o psicólogo fez da sua avaliação psicológica? Não, né, provavelmente não. Eu acredito que ninguém peça isso lá, mas você poderia solicitar, porque ela está fazendo uma avaliação psicológica, então ela tem como obrigação, como nós já vimos aqui na legislação, de oferecer para o requerente, o solicitante, quem está sendo avaliado, um parecer ou então um atestado em relação ao que foi avaliado. Então, ah, outros casos também, não só para a questão do trânsito, mas manusear a arma de fogo, então dirigir o veículo motorizado, né, como acabei de falar para vocês, assumir um cargo público ou um cargo privado. Então nós temos aí em muitos processos seletivos também, psicólogos que fazem, essa avaliação inicial ali do sujeito antes de ingressar num cargo público ou antes de ingressar aí na empresa. Então temos os psicólogos que fazem esse processo aí. E isso também vai gerar ali um relatório, também pode gerar um atestado, caso seja solicitado. Aqui a gente não solicita, né, mas é importante. E inciso 3, solicitar afastamento ou dispensa subsidiada na afirmação, atestada do fato. Ou seja, se você tem uma condição que te impede de atuar, você pode oferecer ali, então, um atestado psicológico para afirmar, né, ratificar aquilo que o seu psicólogo direcionou como um possível diagnóstico ou seu estado mental naquele momento, tá? Lembrando, né, que quando a gente fala do diagnóstico psicológico, ele não pode ser cristalizado, no sentido de que: "Ah, é isso e pronto, acabou", né. Então ele é dinâmico, ele é flexível nessa avaliação, é um processo, tá. Então pode ser que a percepção que você tenha neste momento ali do seu consulente não seja a mesma que a gente vai ter, nas próximas avaliações, nos próximos, processos terapêuticos.
Então, parágrafo segundo, diferente da declaração, o atestado psicológico resulta de uma avaliação psicológica. Então, se ele resulta de uma avaliação psicológica, ele vai ter ali uma hipótese diagnóstica. Ele já vai ter ali alguns argumentos, é justamente para identificar qual é a necessidade daquele sujeito. Então, este é o ponto principal de diferença entre o atestado e a declaração. Enquanto a declaração ela não apresenta nada da avaliação psicológica, né, ela só vai descrever ali então dias, horários do atendimento da pessoa, né, do sujeito, o atestado não, ele vai apresentar, tá. Então seguindo ali, é responsabilidade do psicólogo atestar, somente o que foi verificado no processo de avaliação, e que esteja dentro do âmbito de sua competência profissional. E isso aqui é muito importante, isso aqui é o que gera muitas vezes ali problemas no código de ética. Você só pode atestar ali no seu atestado, aquilo que você avaliou. Então, se você não utilizou nenhum instrumento para avaliação específica de uma determinada demanda, se você não tem certeza daquela demanda, não coloque, né. Se você não tem como comprovar aquilo que você está colocando ali, não coloque, né, justamente porque pode ser acionado aí pelo código de ética, tá, pelos conselhos o conselho de ética, aliás. Então, é importante que você só descreva aquilo que você avaliou, tá? E aí existe uma linha muito tênue, como nós vimos lá nos exemplos da nossa aula passada. Então, a gente tem que tomar um grande cuidado quando redigir esses documentos. E também, né, aquilo que esteja dentro do âmbito da sua competência profissional. E o que quer dizer isso? Quer dizer que, enquanto psicólogo, eu não posso dar um diagnóstico que é de linguagem. Por mais que, né, você tenha ali, por exemplo, transtorno de fala, transtorno de comunicação pragmática, são diagnósticos clínicos que estão dentro lá do DSM, o Manual Diagnóstico dos Transtornos Mentais. Porém, entretanto, todavia, eh, este documento, né, ele também não é só utilizado pelo psicólogo. Então, ele precisa de algumas avaliações específicas que é ou o fonoaudiólogo que vai ter que avaliar, um neuro vai ter que avaliar para atestar aquele transtorno. Então, você não pode colocar, você pode até colocar como hipótese diagnóstica, que você está levantando ali algumas suspeitas, mas não está dentro das suas capacidades profissionais avaliar, por exemplo, linguagem, tá? A linguagem nesse sentido, tá? No contexto de uma apraxia de fala. Porque você vai avaliar a linguagem em outros sentidos, por exemplo, a dislexia. Então, dislexia é um diagnóstico que um psicólogo ele pode, dar, mas também subsidiado por uma fono, de preferência, tá? Porque, quem que é o especialista em linguagem e comunicação? Fonoaudiólogo, tá? Então isso é muito importante a gente ter em mente. Por isso que muitos diagnósticos, né, já indo para outro lado, ele é multidisciplinar. Então a gente precisa muitos não, todos os diagnósticos na verdade deveriam ser multidisciplinar, porque como nós somos múltiplos, né, nós somos sujeitos sociais, estamos ali, temos diversas dimensões, na a nossa humanidade existem diversas dimensões, nós precisamos também desses diversos olhares que se atravessam, se complementam para olhar o sujeito e ali as suas necessidades, tá? Mas não é o foco de falar de avaliação hoje, então bora para frente, vamos seguir aqui a nossos gêneros textual. Algumas atenções, né, que a resolução 6 ela coloca ali para a gente pensar um pouquinho na escrita, né, no elaborar desses documentos. No inciso 1, ele vai dizer que as informações deverão estar registradas em texto corrido, separadas apenas pela pontuação, sem parágrafos, evitando com isso riscos de adulteração. Como eu falei para vocês, né, você não sabe qual vai ser, a finalidade daquele documento na mão da pessoa. Então ela pode te pedir, solicitar para uma determinada demanda e depois ela vai utilizar para outra, né, de má fé ou não. Então é importante que a gente organize esse texto de forma a minimizar possíveis adulterações, tá? Inciso segundo, no caso em que seja necessária a utilização de parágrafos, o psicólogo deverá preencher esses espaços com traços. Que espaços esses? Os espaços vazios. Então, sempre que tiver um espaço vazio, você vai terminar com tracinhos ali, até mesmo para mostrar que você finalizou ali a sua parte, tá? Aquilo que a sua análise, né? Então, os resultados do seu processo de avaliação para que não haja adulteração. Seguindo então, qual é a estrutura que tem que ter esse atestado? Ele é muito similar, ele é muito próximo, né, da declaração. Então a sua organização textual é muito parecida. Primeiro vai ter o título lá, que é atestado psicológico, então tem que ser colocado atestado psicológico, tá?
O nome da pessoa ou da instituição atendida, então instituição pensando lá se, você está fazendo para um terceiro, né, então, por exemplo, no RH, na psicologia organizacional, ou se você está atendendo um sujeito específico, você vai colocar o nome dele. Lembrando também o nome, de batismo lá ou o nome social, tá, minha gente? Não esqueça disso. O nome do solicitante daquele atestado, você pode colocar lá também, ou muitas vezes também quem solicitou aquele atestado. Então, por exemplo, foi o judiciário, então o judiciário solicitou para você um atestado em relação a uma pessoa. Então ali você vai colocar o nome da pessoa como sendo o usuário, né, do seu serviço, e você vai colocar o nome do solicitante que é, por exemplo, o Ministério Público Estadual do Estado de São Paulo, né, Ministério Público do Estado de São Paulo, Tribunal de Justiça, ou outra empresa, né, que tenha solicitado ali, outro setor que tenha solicitado para você. É muito comum, né, a gente, a parte jurídica solicitar muitas vezes esses documentos para um profissional. Finalidade. Descrição da razão ou motivo do pedido. Então você vai colocar ali também, então, por que que foi solicitado esse atestado, você pode colocar, tá. Então, você pode colocar que ele foi solicitado para uma demanda, então, do judiciário, para uma avaliação específica daquele sujeito. Você vai descrever ali qual foi, então, a razão pelo qual você está fazendo aquele documento, ou então solicitado pelo, usuário do seu serviço. Descrição das condições psicológicas do beneficiário e do beneficiário do serviço psicológico. Então você vai colocar ali todas as suas impressões, análises, né, que você fez a partir do seu processo de avaliação. E vai finalizar com a indicação do local, data de emissão e carimbo. E sua assinatura, tá? Não esquece da assinatura aí não. Sempre, todo documento assinado. Também feito em 2 vias, uma via para o sujeito, a outra você guarda lá no prontuário, tá, durante pelo menos 5 anos após a finalização ali do contrato terapêutico. E aqui está um modelo, então, para nós vermos. Como eu falei para vocês, ele é muito parecido com a declaração. Então, o atestado, ele traz ali, ó, o título, atestado psicológico, todo o textinho, então, com aquelas informações que são necessárias, né? Então, o nome do sujeito, um resuminho ali da avaliação. Não é para você colocar todo o processo avaliativo, porque daí vai para um parecer, aliás, principalmente para um relatório, tá? Você vai colocar algumas informações referente ao diagnóstico e processo avaliativo que você fez, mas não todas as informações, senão muda de documento. Local e data, e ali o seu carimbinho, né, suas informações, as informações do profissional. Então, minha gente, por hoje é só. Então, hoje, eu trouxe esses 2 modelos aí de documentos psicológicos para a gente observar e aprender um pouquinho. Como falei para vocês, vou deixar 2 modelos lá para nós, analisarmos, para nós observarmos um pouquinho, conhecer essa estrutura, e vou deixar também uma atividade lá para casa para vocês, em relação a esses documentos. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem depois me acionar e a gente vai conversando sobre isso. E na próxima aula, então, nós vamos, direcionar aí a nossa prática para mais 2 outros modelos. Então, na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre os relatórios, né? Então, o relatório psicológico, o relatório multiprofissional e também sobre o parecer psicopedagógico. E depois a gente finaliza com o restante dos nossos documentos, que é o contrato terapêutico e os encaminhamentos. Tá joia, minha gente? Então, por hoje é só. Um grande abraço. Um grande abraço aí para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.